É possível fazer algumas análises, e as análises se tornam importantes porque existe, a despeito das eleições de 2018, uma incerteza em relação à possibilidade de realização antecipada de eleições presidenciais. Antecipadas, na verdade, que seria uma eleição tampão. Então existe hoje uma grande discussão no Brasil, atrelada à ideia de que uma eventual condenação da chapa Dilma Rousseff e Michel Temer na Justiça Eleitoral poderia resultar numa eleição direta, se bem que para algumas interpretações essa eleição seria indireta. A despeito do que vem a acontecer, então, qualquer movimento para tentar compreender o comportamento do eleitor nesse instante parece bastante razoável. Primeiro, obviamente, por conta das eleições de 2018, segundo, por conta das incertezas associadas às atividades da Justiça Eleitoral, das ações que correm na Justiça Eleitoral. Nesse sentido, existe um movimento que precisa ser compreendido muito interessante em termos do histórico das pesquisas mais recentes. Se a gente tomar os candidatos no cenário 1 da pesquisa MDA, né, tradicionalmente contratada aí pela CNT, se a gente tomar o cenário número 1, ele tem 2 candidatos da atual base governamental, ele tem 3 candidatos que poderiam ser classificados mais à esquerda e que pertencem a partidos que mais claramente estariam na oposição hoje a Michel Temer, e ele tem um candidato mais à direita, que seria um candidato mais independente, digamos assim, em relação ao que a gente assiste, porque a gente não saberia o comportamento exato desse personagem se viesse a ser eleito, algo que é pouco provável, mas que existe a chance. Então, se a gente tomar a pesquisa de outubro e compará-la com a pesquisa de fevereiro, nós temos a soma de Michel Temer mais Aécio Neves caindo. E nós temos, e caindo de maneira bastante significativa, de mais de 20 pontos para algo em torno de 13 pontos, a soma desses 2 candidatos. E nós temos os candidatos da esquerda, Lula, Ciro Gomes e Marina Silva, somados indo de 45,5 pontos percentuais para algo em torno de 47, um pouquinho mais de 47 pontos. Ou seja, existe uma manutenção da esquerda barra oposição em altos índices, existe uma perda de espaço por parte de 2 candidatos que estão fortemente associados com suas imagens aos partidos e ao governo, né, aos partidos que governam e ao governo, e nós temos uma ascensão de Jair Bolsonaro. Essa ascensão, eu acho que é uma ascensão que pode vir a se tornar uma ascensão frágil. É nesse sentido, é nesse cenário de queda dos candidatos mais atrelados à ideia do governo, que um nome de fora da política, tendo em vista aquilo que se... de fora da política entre muitas aspas, mas tendo em vista o discurso adotado em 2016 na campanha da cidade de São Paulo, que poderia se alavancar, que no caso seria Dória. Os desafios são, 1, conseguir uma compreensão do PSDB em relação a isso. 2, conseguir uma compreensão de todos os demais partidos grandes da base que precisam, se o governo pretende se manter no governo, precisam estar juntos para somar expressivas fatias de tempo de televisão e coisas dessa natureza. Então, precisa existir muito recurso associado a isso, incluindo os recursos municipais, dos prefeitos, fazendo campanha e coisas dessa natureza, que a gente sabe que assim é que funciona. Portanto, eu acho que a gente tem um desafio dos mais significativos para tentar compreender efetivamente as chances de Dória. E para terminar em relação a Dória, a gente precisa entender se o ritmo empregado numa campanha na cidade de São Paulo é um ritmo capaz de contaminar o eleitor brasileiro. Existe uma distância abissal entre o ritmo das campanhas de São Paulo e os ritmos das campanhas nacionais. Basta comparar as bem-sucedidas campanhas tucanas em São Paulo com as mal-sucedidas campanhas tucanas no plano nacional, percebendo que os profissionais e muitas vezes o ritmo são muito parecidos e que isso não costuma reverberar bem pelo país. Então vai ter que encontrar um ritmo um pouquinho diferente e, obviamente, vai ter que convencer o eleitorado disso. Alckmin conseguiu se fortalecer intrapartidariamente, elegendo um candidato ligado fortemente a ele,
utilizando-se muito da força do seu governo, da força política do governo do Estado de São Paulo. Distribuiu cargo, distribuiu secretaria, procurou apoio, buscou gente, etc. Ótimo. Mas o discurso utilizado por Dória foi um discurso antipolítico. E ao ser um discurso antipolítico, como bom discurso, ele inviabiliza o seu principal padrinho, porque o seu padrinho é político. Alckmin disputa a eleição, salvo engano da minha parte, desde 1972 em Pindamonhangaba. Então não dá para dizer que esse agente não seja político. E a gente também, obviamente, precisa considerar que ser político tem que ser, numa democracia, uma virtude, não um defeito. Então Dória acaba ganhando a prefeitura, mas levando consigo aspectos e valores perigosos àqueles que gostariam de se beneficiar dentro da política da sua imagem e da sua bem-sucedida campanha. Vou citar um exemplo de uma vivência que eu tive na segunda-feira, dia 13 de março. Eu percorri de carro sozinho, ouvindo diferentes rádios no caminho, a distância de aproximadamente 180 e poucos quilômetros entre Natal, capital do Rio Grande do Norte, e João Pessoa, capital da Paraíba. Eu ouvi diferentes programas de rádio, eu saí às 6 da manhã, portanto eu peguei aquele instante da rádio em que o locutor está ali perto do ouvinte, está fazendo os comentários da manhã, das notícias, etc, etc. A principal notícia era que Michel Temer esteve na Paraíba para inaugurar um pedaço da transposição do Rio São Francisco e que Ricardo Coutinho, governador da Paraíba, do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, que em tese é da base do governo de Temer, Ricardo Coutinho havia feito fortes declarações dizendo que aquela obra precisava, né, a inauguração daquela obra precisava agradecer, né, a sociedade precisava agradecer, o ex-ministro da Integração Nacional dos governos do PT, Ciro Gomes, precisava agradecer Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República, que deu início às obras, ou ao projeto, enfim, e Dilma Rousseff, né, que foi eleita como mãe do PAC, gerente das transformações estruturais do Brasil, que até agora as pessoas ainda esperam em muitos dos aspectos. Bom, a despeito disso, ele citou nominalmente essas três pessoas na presença de Michel Temer e recebeu os aplausos dos presentes. Onde eu quero chegar com isso? Quando os áudios deste evento voltavam para o estúdio, os agentes responsáveis pela notícia diziam que era indiscutível que Lula havia trazido para o Brasil uma condição de conforto e bem-estar do ponto de vista social e econômico infinitamente maior do que qualquer outro presidente na história do Brasil, para trás ou para frente dele. Portanto, ainda há um saudosismo e um reconhecimento àquele instante político-econômico do Brasil que para as pessoas é algo que dependia fortemente, num país que vive de uma cultura de louvor à personalidade, dependeu fortemente de Lula e que, portanto, bastaria que Lula quisesse e fosse eleito para voltar a acontecer. Eu acho que essa discussão é uma discussão em termos conjunturais muito importante e que, de certa forma, justificam de maneira muito clara o porquê de Luiz Inácio Lula da Silva liderar a campanha eleitoral. No instante ruim, o que as pessoas normalmente fazem é, quando eu me sentir melhor, e associar este bom sentimento àquilo que se consegue personificar àquele instante, e nesse caso, o governo de Lula, o governo do PT de Lula. Essa é a grande chave para a eleição de 2018. É os candidatos do atual governo conseguirem mostrar que, a despeito do bem-estar vivido naquela época, e houve, obviamente, esse bem-estar, a despeito disso, as pessoas poderiam pensar e poderiam entender que a atual situação econômica e social do Brasil é fruto de um conjunto de escolhas mal feitas realizadas no governo Lula, mas principalmente no governo Dilma. Esse discurso é um discurso sofisticado, por mais simples que possa parecer. É um discurso sofisticado para a parte expressiva da sociedade, sobretudo quando tiver um candidato dizendo que fez os milagres. Não é à toa, os especialistas em marketing político têm dito, os analistas de marketing político têm dito, o atual grupo que está no poder só tem uma chance de ganhar a eleição de 2018, que é
agregar em torno de si todas as forças partidárias relevantes da atual base. Vou citar aqui algumas delas, como já falei: PSDB, PMDB, Democratas, PSD e Partido Progressista. Pelo menos essas 5 forças em torno de uma candidatura única, para converter para essa candidatura única toda a questão dos recursos de campanha, todas as questões relacionadas ao horário eleitoral gratuito, de televisão, de rádio, etc., numa campanha curta em que vai haver uma super exposição desse discurso. Só que, para a infelicidade desse grupo e de quem quer que possa aderir a ele, a imagem do governo está num declínio assombroso e nós nem entramos muito bem nas profundas e agudas reformas sociais que o mercado e boa parte dos políticos entende que precisam ser feitas. E Temer, só para a gente ter um número aqui para ilustrar isso. No ano passado, em junho do ano passado, ele tinha 1 mês no poder, ainda era interino. O percentual de brasileiros que desaprovava e o percentual de brasileiros que aprovava o seu governo estava na casa de -6 pontos, ou seja, uma diferença de -6% entre quem reprovava e quem aprovava. Isso caiu para -19 em outubro e para -38 em fevereiro. O governo precisa lutar contra isso, precisa criar uma narrativa contra isso. E a oposição está no melhor dos mundos, porque o Brasil derrete em termos de sentimento econômico, principalmente na ponta, desemprego, problemas relacionados a uma série de situações ligadas ao cotidiano do indivíduo, e tem um candidato dizendo: olha, na minha época era muito melhor, na minha época era muito mais confortável, na minha época eu tinha muito mais direitos, etc. O eleitor tem sofisticação econômica para entender que essa época não volta mais? Provavelmente não, e aí está o grande desafio dos governantes atuais e dos seus eventuais candidatos. Sejam eles de fora da política, de dentro da política, e ainda tem as questões relacionadas à justiça, e etc, etc, etc. E é uma preparação em termos estratégicos por parte do PT muito interessante do ponto de vista partidário, assim, muito importante do ponto de vista partidário. É uma percepção. O PT deve lançar, muito provavelmente, em 2018, isso já tem se tornado escancarado, né, nas suas atitudes, nas suas análises, nas declarações de suas lideranças, um conjunto muito significativo de políticos para a ocupação das 513 vagas da Câmara dos Deputados. Num sistema em que cada vez mais clara se torna a força do dinheiro público do fundo partidário para o financiamento de campanha, e tendo em vista que esse dinheiro é distribuído tendo em vista os votos para deputado federal, o PT se prepara para buscar a formação de times muito fortes nos estados, com chapas muito consistentes nos estados, para deputado federal, justamente com o intuito de fortalecer a sua bancada e arrecadar melhor para se reerguer com esse recurso. Do que a gente está falando? Até entre 2011 e 2014, o fundo partidário esteve na casa ali dos seus 300 milhões de reais. Entre 2015 e 2016 até agora 2017, o fundo partidário vai bater na casa da proximidade do 1 bilhão de reais. Então, 3 vezes mais. E para 2018 já se fala escancaradamente nos corredores de Brasília de que nós chegaremos com o fundo partidário, encostaremos o fundo partidário em 3 bilhões de reais para a realização de campanhas. Claro que pode haver algum tipo de mudança de reforma política, com um fundo especial de eleições, mas se isso não acontecer, muito provavelmente ano que vem o fundo partidário bata em 3 bilhões de reais. Portanto, 10 vezes mais dinheiro do que há poucos anos atrás. Nenhum fundo de investimento rendeu isso. Esses 3 bi distribuídos proporcionalmente ao desempenho dos partidos nas eleições para deputado federal explica por que o PT está tão preocupado em se fortalecer em termos de alguns nomes. E Dilma Rousseff está sendo cotada, está sendo especulada a ideia de que Dilma Rousseff poderia ser candidata a deputada federal pelo PT do Rio Grande do Sul. Alguns falam em Minas Gerais, eu acho mais provável o Rio Grande do Sul. Essa é a estratégia do partido para acumular o recurso público proporcional ao seu desempenho eleitoral. E isso representaria que Dilma poderia ser candidata, tendo em vista que o impeachment, o traumático impeachment, o duro impeachment,
o impeachment que alguns chamam de golpe, que alguns chamam de cochilo político, falta de articulação. A interpretação que se queira dar, mas que o impeachment não foi concluído da forma como a lei prevê que ele seja, ou seja, Dilma não perdeu seus direitos políticos. Isso foi muito estranho, à luz do que se espera em termos legais, a despeito da interpretação que se deu ao impeachment. Mas Dilma manteve seus direitos políticos. Se o Tribunal Superior Eleitoral não avançar com o processo contra a chapa Dilma Temer a ponto de condenar, vamos olhar só para Dilma, a ex-presidente, e sobre ela, né, findar não recaindo via Tribunal Eleitoral também a perda dos direitos políticos, muito provavelmente o PT gostaria de tê-la como uma grande puxadora de votos no Rio Grande do Sul. Para tanto, ela precisa convencer parcelas do eleitorado de que foi vítima de um golpe, de que foi afastado, de que foi injusto, e etc, 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 para fomentar o interesse das pessoas, né, de uma parcela, obviamente, das pessoas em votar nela.